Tem muita gente querendo te ensinar sobre o segredo das pessoas confiantes. Aqui eu quero falar para você sobre o segredo das pessoas confiantes que não precisam e não querem fingir ou mentir. Infelizmente, nos tempos atuais, e talvez há algum tempo, a confiança, a convicção, essa aura que é impressa na percepção das pessoas, ela tem virado um produto de marketing. Isso, confiança virou um produto de marketing. E a maior parte do mundo que fala sobre confiança e marketing, eles defendem uma tese de que você tem que fingir até que se torne, né? Finge até que aconteça. E ok, eu entendo a tese do poder da mentalização. Pô, imagina isso, fica imaginando, uma hora vai acontecer. Calma, isso faz parte da equação também? Sim. É algo necessário? Não. Tem gente que faz acontecer sem ficar fingindo enquanto não acontece. Fica mentalizando, visualizando até que aconteça, mas não fingindo ou contando uma fantasia para si próprio que acaba transmitindo para outros. Então, o que eu quero dizer aqui? Existe um outro caminho no qual você não precisa fingir e nem precisa mentir para que você se torne essa pessoa confiante. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou o Felipe Lima, eu sou um conselheiro de empresários, eu sou um escritor, esse aqui é um dos meus livros, eu sou um investidor, eu sou um empresário, eu sou um empreendedor digital e desde os meus 18 anos, quando eu comecei a empreender, eu tenho acertado e errado várias vezes e tudo que você vê aqui é fruto da minha jornada como empreendedor, como conselheiro e baseado em tudo que você vai me ouvir falando aqui. Então o que acontece? Fake it till you make it. Fake it until you make it. Que é o que as pessoas falam para você fingir até que aconteça, fingir até que se torne. E funciona até um ponto. Mas tem uma grande trap, uma armadilha nisso que você pode fingir tanto, mas tanto, tanto que você acaba esquecendo quem é você. E é disso que eu quero falar. A maior parte das pessoas que falam para você fingir até que aconteça, elas acabaram em algum momento, ou ainda estão nesse momento, são personagens ou ainda são ecos dos seus próprios personagens criados por essas mentalizações, por essa forma medíocre e até meio tola de você mentalizar fingindo até que se torne. E entenda uma coisa, a convicção que leva você a ser confiante, ela não é o suficiente para te manter no topo. Se a convicção não gera competência, a sua incompetência vai fazer com que a sua convicção seja uma miragem. Sabe quando você tem um desenho animado ou nos filmes, as pessoas que estão no deserto, de repente elas veem uma miragem, um grande e belo oásis cheio de água, e elas vão se deliciar e até sentem a ostentação, o luxo, o desfrute do oásis, mas depois elas percebem que era uma grande miragem. Eu conheço várias pessoas que passaram por uma miragem. Alguns duraram meses, outros anos, e muitas delas acabaram morrendo no deserto. E alguns você conhece. Eu conheço vários personagens. Tem um grande guru do marketing digital que criou um personagem de garanhão, um personagem de o cara super-herói, o cara super galã, e entrou tanto no personagem que teve vários surtos de depressão. Ele era o galã pegador, mas era a mesma garota quase em todas as cenas, só que trocava a peruca, trocava a roupa, e hoje ele ainda é um menino que não consegue casar com talvez o que seja a mulher da vida dele, porque o personagem não deixa. E tá nesse grande conflito. Então fingiu tanto que ele esqueceu quem ele é. A identidade vale mais. Então, aprenda uma coisa: existe convicção e existe competência. Se a sua convicção ela precisa crescer, e eu acho que isso tá certo, ela tem que crescer também, mas você não pode alimentar uma convicção com a sua incompetência. Só fingir não eleva o seu índice de valor pessoal, não eleva a sua competência. Então, essa performance de fingir, de mentalizar, de imaginar, do quadro dos sonhos, ela pode ser uma grande fábula, ela pode trazer uma confiança aparente, mas o que vai dar confiança real
é você de fato aumentar a convicção de você sobre a sua identidade, de você sobre as suas competências, do quanto de valor você sabe que consegue gerar, sabe? Eu prefiro que você esteja num estágio de frustração, porque sabe que tem uma competência e vê pessoas com menos competência tendo mais resultado do que você atingir um resultado na vida só com base em convicção, mas a sua incompetência, ela é tão grande que você tá, sei lá, você tá vendendo gelo para esquimó. Cara, eu não quero que você prospere sendo reconhecido pela tua própria identidade, olhando para o espelho como um cara que vende gelo para esquimó. Esqui... Esquimó não precisa comprar gelo, entende? Não basta ganhar as coisas num grito, não tem como. A diferença de você ter uma confiança real, ela versus uma confiança aparente, ou seja, uma confiança fingida, ela pede de você esse lastro na hora do stress test. Stress test é sempre quando você chega num ponto onde a tua maturidade choca com a sua imaturidade e é um ponto de você romper para um novo limite da tua vida. E esse stress test chega para todo mundo a qualquer momento, em todas as áreas da sua vida. E você só tem resultado positivo depois que você supera o stress test. Se você casou, eu tô casado, eu casei em 2012 com a minha primeira e única namorada, foi meu primeiro beijo na formatura da 8ª série. Eu tinha 13 para 14 anos, eu me casei aos 18, hoje eu tenho 32 anos. Então, eu tive muitos stress tests no meu casamento. E isso é normal. E a cada um que eu superei, eu aumentei a minha confiança e aumentei minha competência. E a minha identidade também se expandiu. Eu aumentei meu índice de valor pessoal. Só que as pessoas elas querem fingir tanto, fingir, 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 fingir. E essas pessoas que só fingem aumentar a competência, elas fogem de momentos onde a sua competência ela é real. Então você finge aumentar a sua competência, finge aumentar a sua convicção, porque a sua convicção, se ela sobe sem a sua competência subir, você só está fingindo as coisas. E a uma hora o stress test bate na sua porta e uma hora ele arromba a sua porta. E é nessa hora que a gente vai ver se de fato você tem uma competência real que elevou a sua identidade e como consequência você também acabou elevando a sua convicção, a sua confiança. Pessoas precisam ser mais confiantes, porque veja, como eu disse, eu prefiro que você se torne uma pessoa competente e convicta no início, que vai se frustrar porque você vai encontrar pessoas que são convictas, mas incompetentes. Tem dois grupos aqui, ó. Tem dois grupos que estão na base aqui. Os competentes inconvictos, ou seja, que não confiam em si próprio, não o suficiente. E a gente tem os incompetentes convictos. E talvez você já tenha se frustrado demais porque viu muitas pessoas com menos competência do que você, só que com mais convicção e estando num momento de vida melhor do que você, talvez muito melhor do que você. E isso é ótimo para você, porque a gente está chegando num ponto que sabemos que então agora precisamos o quê? Mudar a tua convicção, né? Como você vê a sua identidade, como você tem essa confiança em si mesmo para que depois você possa transbordar nos outros. Porque imagina que ruim que é você chegar num ponto onde você, por convicção, sobe, 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 voa alto, mas uma hora a sua competência ela não tá na altura do patamar que você chegou e aí você cai. E nessa muitos já caíram. Eu poderia citar aqui inúmeros empresários, artistas, celebridades, pessoas, amigos que já conviveram comigo, que chegaram nesse stress test e tiveram que recuar. Então, o grande segredo real das pessoas que são confiantes é que não é uma questão de técnica apenas, é uma questão de identidade, de você ter clareza sobre quem você é e quem você não quer se tornar. Porque as pessoas confiantes, elas não precisam fingir porque elas sabem quem elas são. Uma pessoa confiante, por mais que ela não tenha competência ainda, ela sabe que ela está indo para uma direção de alcançar, de buscar essa competência. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Olha que incrível. Eu sou um cara que
eu aconselho muitos empresários cristãos. Eu sou um cristão, eu tenho uma visão cristocêntrica. Esse livro aqui, basicamente, eu falo sobre prosperidade e propósito a partir da Bíblia, né? E então, o que acontece? Se a gente pensar em Adão e Eva, né, o primeiro homem, Adão, ele tinha essa prosperidade, esse propósito de conseguir governar as coisas sem suar. Isso no Jardim de Delícias, no Éden, naquele reino perfeito antes da queda do homem. Então, ele sabia quem ele era. E a partir do momento que o pecado entrou no mundo, e a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo por um homem, através de um homem, que é Adão, e saiu através de outro homem, que era Jesus. Então, a partir do momento que ele entrou no mundo, Adão esqueceu, ele perdeu a convicção e a competência que ele tinha. Então, olha que triste é essa história, mas que bom que nós vivemos depois de Jesus ter restaurado a conexão com isso tudo. Então, você tem que ter essa clareza de que você tem que aumentar o seu índice de valor pessoal. Você tem que saber que a competência e a convicção, elas vão crescer naturalmente conforme você eleva o seu índice de valor pessoal. E naturalmente, e é natural que você encontre e esbarre em stress tests que vão testar o limite da tua maturidade. E sempre quando você chegar aqui para romper esse limite, você vai precisar de mais. Mais o quê? Mais maturidade, mais competência, mais convicção para superar isso. E para de se comparar e pirar e tomar como referência pessoas que são convictas, mas incompetentes. Essas pessoas que falam, finja até que se torne. Continua fingindo até que se torne, porque uma hora você vai cair num personagem de uma forma tão profunda, e todas as pessoas que eu conheço que tiveram resultados se tornando personagens, fingindo demais, chegou no momento que elas esqueceram quem elas eram. Alguns tentaram contra a própria vida várias vezes, e alguns desses já me contaram, outros eu vi, outros eu fiquei sabendo porque eu tenho muita conexão nesse mundo. Então, o que acontece? Vou te fazer uma pergunta aqui. O que você sustenta da sua convicção, da sua competência, da sua identidade, quando não tem ninguém te aplaudindo? Quando não tem ninguém falando, vai lá, parabéns, Felipe, manda ver. O que você consegue sustentar dentro da tua mente? E o que você consegue sustentar quando todo mundo te critica? Imagine que você talvez tenha tomado uma decisão errada, se posicionou de forma incorreta ou não se posicionou, e você está sendo um alvo de críticas, está tomando um hate. O que você consegue sustentar quando está todo mundo contra você? Pensa nisso. E o que você consegue sustentar quando os seus resultados ainda não aparecem? E você está ali se esforçando para aumentar sua convicção, se esforçando para aumentar sua competência. O que você consegue sustentar? Então, vamos lá, voltando. O segredo das pessoas realmente confiantes é que elas estão aumentando o seu índice de valor pessoal, elas estão aumentando a sua maturidade, elas estão elevando a sua convicção, mas também a sua competência. Essas pessoas estão buscando viver uma vida de prosperidade e propósito. Eu conheço muitos que têm riqueza sem prosperidade, mas eu não conheço nenhuma pessoa que tem prosperidade sem riqueza. Aí eu te pergunto, o que você quer? Riqueza sem prosperidade ou prosperidade com riqueza? E quem vive em prosperidade com riqueza, naturalmente também está vivendo o seu propósito. Parece que essa pessoa, ela parece que ela desliza. Sabe quando você, durante um tempo eu treinei para fazer triatlo, né? Fiz algumas provas, e tem pessoas que nadam, parece que desliza na água. Enquanto eu tinha que nadar, me esforçava, depois eu aprendi a deslizar, não tão bem quanto muitas pessoas que fazem com essa técnica, mas você entende que você flutua, você gasta menos energia para você nadar direito, você bate menos perna, a sua braçada ela puxa mais água, você desliza mais na água. Então, tá na hora de você começar a entender isso e parar de pagar pau, parar de passar pano pra gente que te ensina a fingir até que aconteça. Não, cara, não, você precisa de fato prosperar a tua mentalidade, a tua competência, a tua convicção, a tua intelectualidade, a tua espiritualidade para que aconteça. Prospere até que aconteça, não é finja até que aconteça. Então, o segredo das pessoas realmente confiantes é que elas prosperam até que as pessoas vejam o resultado que elas estão tendo. E isso torna a confiança delas inabalável, não
com base na performance, mas com base no que elas se tornaram no processo para ter aqueles resultados. Eu não preciso de você me aplaudindo e também não preciso de você me criticando, e isso não é para mudar nada na minha identidade, entende? E também não é para mudar nada na sua. Então, o meu conselho para você que realmente quer se tornar uma pessoa confiante de verdade, não é finja até que aconteça, é prospere até que aconteça. Prospere até que aconteça. Prospere até que aconteça. Esse é o grande conselho que eu quero compartilhar com você. Eu, na posição de conselheiro de vários empresários, é alguém que é cristocêntrico, que entende da Bíblia, da palavra, depois de estudar tanto. Não é à toa esse livro aqui que eu escrevi. É basicamente um livro de como ficar rico? Talvez. Mas na verdade é uma grande tese teológica de mais de 75 mil palavras e 300 páginas, onde eu mostro aqui como você prospera e cumpre o seu propósito. E é isso, o meu conselho resumido aqui é: prospere até que aconteça. E prosperidade não é enriquecer. Enriquecer é um efeito colateral da prosperidade. Mas é esse meu conselho. E agora fica o meu convite. Se fez sentido esse vídeo, clique em gostei. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui. Eu estou nesse meu processo de retomar o canal depois de alguns anos. E esse seu engajamento aqui, tento você se inscrever no canal, curtir, comentar, até mesmo não curtir e comentar o porquê. Isso gera uma energia para esse canal retomar e mais pessoas alcançarem o algoritmo, mostrar esse vídeo para mais pessoas. Então, se você concorda com isso e torce por isso, eu conto aí com as tuas boas energias para que essas coisas aconteçam, certo? É isso, se inscreva para mais e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.